Estamos gravando. Boa noite, pessoal. Estamos no nosso quarto encontro do nosso grupo de estudos. Obrigado a quem pôde continuar aqui, apesar da mudança de horário, né? Minha supervisão passou a ser na segunda à noite e aí eu tive que fazer essa mudança. Aparentemente afetou muito a agenda das pessoas, porque estamos em número bem reduzido hoje. A gente vai ler o capítulo Práticas de Inversão Sexual e eu vou compartilhar aqui a tela, né, o texto, para a gente ir lendo. E eu vou estar com o texto aqui na tela e não vou estar vendo as pessoas. É legal que é um texto, é um capítulo com muita imagem, né? Então dá para ler rapidinho. É interessante os desenhos do Preciado também. E a primeira parte vai se chamar dildotectônica, né? Ele coloca aqui que o dildo seria um pênis de plástico, né? O objeto que a gente conhece. E o tecton vem de construtor, de gerador. Essa primeira parte é muito interessante. A dildotectônica é a contraciência que estuda o surgimento, a formação e a utilização do dildo. Lembrando que o dildo não é somente o pênis de plástico, né, o objeto sexual, mas é toda a questão conceitual que ele coloca junto com isso, né? Ela localiza deformações que o dildo inflige ao sistema sexo-gênero, né? Então, a deformação desse sistema é o que está em jogo nessa dildotectônica. Fazer da dildotectônica um ramo prioritário da contrasexualidade supõe considerar o corpo como superfície, terreno de deslocamento e de localização do dildo. Muito interessante isso. Eu acho que essa noção aqui, o corpo como superfície, é uma noção muito deleuziana, né? Deleuze e Guattari, eles trabalham com essa noção do corpo sem órgãos, né? O corpo como campo de intensidades, né? O corpo como abertura à experimentação, o corpo como um campo de desorganização. E eles chegam a falar que o corpo sem órgãos seria a superfície zero do corpo, salvo engano, né? Então, ele coloca aqui essa questão do corpo como superfície, achei muito interessante. Em razão das definições médicas e psicológicas que naturalizam o corpo e o sexo, né? Que é essa psicologia que a gente está criticando aqui, tanto a psicologia quanto a psicanálise que a gente está criticando aqui. Uma psicologia e uma psicanálise que vem o sexo, tanto os modos de praticar o sexo, quanto os modos de existir em um sexo, né? Em um gênero, como naturais. Né? E o próprio corpo também. Segundo as quais o dildo seria um simples fetiche. Também achei isso aqui muito interessante, porque numa definição mais conservadora, mais antiga, pegando os sexólogos e psiquiatras mais primeiros, né? O fetiche ele estaria em qualquer ação sexual fora da finalidade reprodutiva, né? Tanto o fetiche quanto o tabu. E se a gente parar para pensar, né, sendo o sujeito atravessado pela linguagem, atravessado pelos diversos modos de significação, qualquer sexo é um fetiche, né? Qualquer modo de fazer sexo é um fetiche, porque o sexo para o ser humano não tem um caráter apenas reprodutivo, né? Tem muitas outras questões implicadas no sexo. Esta empreitada é com frequência difícil, ele termina. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a noção do corpo sem órgãos de Deleuze, que acho que é importante para o Preciado. Do ponto de vista heterocêntrico, o termo dildotectônica pode designar qualquer descrição das deformações e das anormalidades detectáveis à primeira vista em um corpo ou em vários corpos que transam ou se utilizam de dildos. É como se fosse quase uma cartografia da utilização do dildo, de como operar com esse conceito do dildo, né? A dildotectônica se propõe a identificar as tecnologias... Alguém falou alguma coisa? Só um instante. Oi, Raul, desculpa te atrapalhar. É porque Sim. tua tela tá preta. Não sei se tá só para mim, Ué. mas para os colegas que estejam acompanhando. Gente, tá preto aí também ou tá aparecendo para vocês? Gente. Porque tá gravando, né? Só para não ficar... A minha... Eita, então é comigo. Deixa eu ver aqui. Misericórdia, desculpa. Tá Aqui na atrapalhando. gravação tá aparecendo. Apareceu para tu agora? Ainda não. Deixa eu tentar entrar no celular. Desculpa por atrapalhar, gente.
Eu vou continuar aqui, ok? Qualquer coisa tu notifica na mensagem, no chat, se não tá dando para ver. Eu estou na primeira página do capítulo ainda. A dildotectônica se propõe a identificar as tecnologias de resistência, que por extensão chamamos de dildos, né? Então, o dildo não é só o objeto, mas qualquer tecnologia de resistência, seja objetal ou não objetal, e os momentos de ruptura da cadeia de produção corpo, prazer, benefício, corpo, nas culturas sexuais hétero e queer. É legal que ele faz também uma certa crítica à cultura queer. Né? É possível também generalizar a noção de dildo para reinterpretar a história da filosofia e da produção artística. Por exemplo, a escritura, tal qual escrita por Jacques Derrida, não seria senão o dildo da metafísica da presença. A escritura seria o dildo da metafísica da presença. Da mesma maneira, segundo Walter Benjamin, poderíamos afirmar que um museu de réplicas de obras de arte teria um estatuto dildológico em relação à produção da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Em último caso, toda filosofia pode retroagir a uma dildologia mais ou menos complexa. Eu quis ler esse texto todo, primeiro para destacar esse conceito de escritura do Derrida. Né? Ele desenvolve esse conceito num livro com, acho que tem o mesmo nome, esqueci agora o livro. Né? E eu não sou um leitor de Derrida, né? Mas até onde eu sei, Derrida fala que a linguagem atua por rastros, pela repetição das funções linguísticas, né? Das funções dos elementos linguísticos, e pela diferença. Então, a diferença, ela está no centro da linguagem para Derrida, que é uma coisa um pouco parecida com Lacan, que coloca a falha, né, a falta de significante como centro da linguagem. E o que está em jogo aqui para Preciado é a experimentação dos conceitos no corpo, né? Então, um estatuto quase que pornográfico desses conceitos que ele está operando. A gente fala muito da operação conceitual, intelectiva, né? Das ideias, dos conceitos, da filosofia, do pensamento, né? E Derrida, ele coloca aqui, Derrida, Preciado, perdão, ele coloca aqui o campo onde a gente vai experimentar essas ideias, o campo onde a gente vai operar com esses conceitos, não é o campo da mente, não é esse plano cartesiano, mas o plano do corpo. Né? Então, existe aqui uma centralidade do corpo, e do corpo não somente como corpo orgânico, corpo biológico, mas o corpo como superfície. O corpo como plano, onde no primeiro momento a gente tem uma certa organização, que seria essa organização heterocentrada, né? Esse corpo com órgãos, ou esse organismo, como chamam Deleuze e Guattari, esse modo pré-determinado por uma certa sociedade, por uma certa cultura, pelo capitalismo de funcionar. Né? Então, o corpo como isso, como essas conexões na linguagem, da cultura, dos conceitos, enfim. E o que ele propõe aqui, um corpo que eu acredito pode ser pensado também como um corpo sem órgãos. Né? Então, um corpo que cria deslocamentos, né? Resistência a esses modos pré-determinados pelo capitalismo, pela cultura heterocêntrica de se organizar. Né? Um corpo que desorganiza esse modo padronizado, por assim dizer, né, de organizar o sexo, o gênero e a própria corporalidade. Ele coloca aqui em algum ponto, né? Momentos de ruptura da cadeia de produção corpo, prazer, benefício, né? Então, o corpo como ruptura a essa cadeia de produção de corpo, de prazer, né? A descrição das deformidades e anormalidades, né? Então, o que aparece como desorganização em Deleuze e Guattari, em Preciado aparece como deformação e anormalidade. E aqui tem uma imagem muito interessante, né? Essas ilustrações do Preciado, esses desenhos que ele faz muito legais, de como seria essa dildotopia, né? De como seria esse modo de experimentar com o corpo.
né? De elevar o corpo a um dildo, de elevar um corpo todo a um objeto de dar e receber, e trocar e mobilizar o prazer, de elevar o corpo também a um objeto conceitual, né? Ou então elevar o objeto conceitual, que também é o dildo, a algo que está no corpo. Ele fala aqui do dildo do braço, o corpo vivo, o sujeito falante, o dildo do perna, o dildo do peito. E ele vai desenvolver isso nos capítulos seguintes, né? Então, o que está em jogo é o conceito, não mais como os conceitos, né? Os conceitos que a gente está mobilizando aqui nessa dilotectônica, nessa ciência do dildo, nessa ciência contrasexual, não mais como conceitos intelectíveis, tenho que entender esses conceitos, mas conceitos que eu vou experimentar no meu corpo, através do meu corpo. Vou fazer alguma coisa com esses conceitos no meu corpo, né? Que é o que o Barenblit ele vai chamar de esquizoemas, né? Teria os poemas, os matemas, né? E os esquizoemas são modos de experimentar os conceitos, no caso do Barenblit, da esquizoanálise, né? Que é esse pensamento do Deleuze e do Guattari. Esse trecho aqui, essa primeira prática, eu achei muito legal, muito interessante, muito gráfica também. Eu queria ler ela toda, porque não é muito grande também. Antes de eu continuar, alguém quer fazer um comentário nesse ponto? Vou fazer uma pausa porque meu notebook está carregando. Um segundo. Prontinho. Vou continuar. A primeira prática se chama o ano solar de Ron Ethe. A iteração de um dildo sobre sapatos com salto-agulha seguido de autopenetração anal. E aí eu tenho certeza que o YouTube em algum momento vai derrubar esse vídeo. Los Angeles, começo dos anos 1980. Ron Ethe atuava em clubes noturnos. Sua performance titulada Quatro Cenas de uma Vida Dura, apresentada no Walker Art Center de Minneapolis em 1994, será censurada em diversos centros artísticos, encadeando um debate em escala internacional sobre os limites da performance e da body art. Em Quatro Cenas de uma Vida Dura, Ron Ethe brinca com sangue infectado de HIV, escarifica a própria pele e escarifica de comum acordo a pele de outra pessoa. Fala abertamente de toxicomania e de sua condição de bicha soropositiva. Paris, 21 de agosto de 99, Ron Ethe executa sua performance O Ano Solar. Legal pontuar que Ano Solar é um livro do Jorge Bataille, aquele primeiro autor que o Preciado cita no comecinho do livro, no Fórum das Imagens. Essa performance excede tanto a body art quanto a sexualidade. É contrasexual. Ele vai dar aqui um exemplo de como é experimentar uma contrasexualidade. Nela, vemos primeiro um vídeo, a cena de um filme no qual se realiza uma tatuagem ao redor do cu de Ethe. Ele está de quatro, o olho do cu aberto em direção à câmera. Uma mão de luvas limpas desenha e grava cuidadosamente um sol preto ao redor de seu ânus com a ajuda de uma máquina de tatuar. Depois, os olhos do público se voltam para o palco onde Ron Ethe se prepara para subir em seu trono. Está nu. Uma tortura genital muito precisa que consiste na injeção de um líquido atóxico, uma solução salina, deformou seu pênis e seus testículos. Sua genitália se destaca e balança entre as pernas. Se assemelha mais a uma espécie de útero externo do que ao sexo masculino. Seu pênis está inchado, sem que haja uma ereção. Está cheio, mas sem esperma. Em vez de ejacular, recebeu a ejaculação técnica e calculada da seringa. Seu sexo é contrasexual. Ele usa cinta-liga, caminha sobre um salto-agulha. Avança lentamente como se a cada passo fosse cair. 2 dildos foram acoplados em seus saltos, como esporas. Eles amarrou aos pés, como Pierre Molinier já havia feito antes em seu autorretrato com esporas de amor. Os dildos pendem atrás de seus sapatos como órgãos flácidos secundários. Né? Então a gente tem aqui uma completa desorganização do que seria o sexo, do que seria experimentar um corpo, né? Porque a organização que a gente conhece, né, que a sociedade heterocentrada conhece, é essa desse sexo mais conservador, vou colocar assim, né? Do papai, mamãe, de um pênis
de carne orgânico, que introduz numa vagina também orgânica, né? Não sei se orgânico é a melhor palavra, em conceitos preciadianos. E aqui ele fala tanto de um sexo, né? de um corpo sexual, de um corpo em estado sexual, que aparece em um contexto teoricamente não sexual, uma performance, né? Uma performance que experimenta um conceito, o conceito de ano solar, do Jorge Bataille, que eu não lembro agora de cabeça exatamente sobre o que é esse texto. E um corpo onde esse pênis, que é esse órgão elevado pela cultura heterocêntrica, pela cultura heterossexual, como o órgão privilegiado de dar e receber prazer, né? Esse órgão aparece agora como um útero, né? Um órgão inchado, um órgão que funciona de uma maneira completamente diferente ao que se espera desse órgão, né? E o órgão que dá prazer agora está nos pés do Ron Atey, nesses saltos agulha onde ele acoplou esses dildos. Óbvio que acredito eu que a gente não vai experimentar tão intensamente o que seria a contrassexualidade, né? Eu acho que o Ron Atey ele leva isso a um limite. Mas é um exemplo muito legal e muito gráfico. Eu quis ler essa parte porque é muito gráfica para a gente pensar o limite do corpo, o limite do sexo, né? O limite de desorganizar como a sexualidade funciona, que eu acredito que é a proposta do Preciado nesse momento. Ele se prepara para a autodildagem. Sobe em seu trono, uma cadeira híbrido de mesa de ginecologista, penteadeira e sling BDSM. Em primeiro lugar, maqueia o rosto, introduzindo longas agulhas sobre a pele que, em seguida, fixa com os fios em sua coroa de espinhos. É a rainha que tem a cara esticada pela coroa de ouro. É a esposa cujo ânus virginal, aquecido por um sol preto, está disposto para uma noite de boda solitária. De 4, a rainha entrega seu ânus ao povo. Seus súditos esperam ser cobertos por uma onda de merda. Seu ânus dá. Com a ajuda de uma vara, ele puxa de dentro dele o colar de pérolas brancas de Louise Brooks. Uma cadeia interminável de bolas de merda imaculadas e brilhantes. Seu ânus é bendição e dom. Quando o ânus está vazio, disposto a receber, o ritual de transar com o dildo começa. Atey imprime um vai e vem em suas pernas. Os dildos pendem de seus calcanhares, brigam para penetrar em seu ânus. Então ele se prostra de um tal modo que os dildos no calcanhar penetram o ânus dele nessa posição de 4. Né? Dildos interruptos, sempre. Nenhum dos dois dildos possui totalmente seu ânus. Este não pertence a nenhum dos dois. O trio transa, ou melhor, não chega a transar, masturbam-se. Não. Princípio orientador. E agora ele vai descrever essa prática de inversão contrasexual. Essa prática foi planejada como repetição no espaço doméstico da sequência da performance de Ron Atey, o ano solar. É recomendada especialmente para maridos desocupados e solitários no lar, que tenham tendências transgênero ou homossexuais ainda inexploradas. Também é recomendada para butches, lésbicas com identificação masculina e mulheres heterossexuais com identificação masculina, com ou sem parceiro, passíveis de ter abandonado toda atividade sexual durante um período superior a 6 meses. Número de corpos participantes, 1. A tecnologia é a translação contrasexual do dildo sobre sapatos por salto-agulha, seguida de autodildagem. Material, um enema, que acredito que seria... A gente vai descrever aqui. Enfim, um par de sapatos com salto-agulha, 2 dildos, um pequeno e duro, outro maior e macio, 2 cordas, uma poltrona. Ele vai descrever aqui a prática, né? Duração total, 11 minutos. O objetivo dessa prática é aprender a trafegar com dildos recorrendo a uma tecnologia sexual similar à biocolagem. Gostei dessa palavra, né? Biocolagem, porque a bricolagem é um conceito de Deleuze-Guattari. Né? Então, a bricolagem fala muito dessa questão da experimentação. Experimentação com o corpo, com os conceitos, um modo de fazer. Um modo de fazer com o corpo, de fazer com as ideias, por assim dizer. Um modo de desorganizar e compor algo novo, né? De desterritorializar. E aqui ele faz esse neologismo da biocolagem. Da biocolagem, né? Então, é um fazer do corpo.
Muito interessante. E aqui mais uma referência a Derrida, né? O exercício consiste em reunir uma prática de cross-dressing ou travestismo para homens ou mulheres com identificação masculina e uma prática de autopenetração com dildos. Duração da prática. Descrição da prática. Dispa-se, prepare um enema anal, deite-se de lado, repouse nu durante 2 minutos depois do enema. Levante-se e repita em voz alta. Dedico o prazer do meu ânus a todas as pessoas portadoras de HIV. Aqueles que já sejam portadores do vírus poderão dedicar o prazer de seus ânus a seu próprio ânus. E a abertura dos ânus e de seus entes queridos. E a abertura dos ânus de seus entes queridos. Coloque um par de sapatos com salto-agulha e amarre 2 dildos aos tornozelos e aos sapatos. Prepare seu ânus para a penetração com lubrificante adequado. E aqui tem a ilustração. Né? Deite-se em uma poltrona e tente dar o cu a cada dildo. Utilize a mão para que o dildo penetre seu ânus. Cada vez que o dildo sair de seu ânus, grite seu contranome copiosamente. Então, contranome seria um nome que, teoricamente, pertence ao gênero oposto. É o seu nome do gênero, entre aspas, oposto. Né? Depois de 7 minutos de autodildagem, emita um grito estridente para simular um orgasmo violento. A duração total da prática deve ser controlada por um cronômetro que indicará, como um voyeur do tempo, o final do prazer e o apogeu orgástico. A simulação do orgasmo será mantida por 10 minutos. Em seguida, a respiração se tornará mais lenta e profunda. As pernas e o ânus ficarão totalmente relaxados. Acho interessante essa parte da simulação do orgasmo, porque ele coloca aqui, né, essas instruções de uma respiração que se torna mais lenta, né? Então, de experimentar os efeitos do orgasmo, o cansaço, a respiração mais lenta, sem necessariamente chegar ao orgasmo, né? De experimentar em algum grau algum prazer deslocado das funções canônicas de se dar prazer, né? Enfim, através dessa prática, que é uma prática de experimentação. Então, achei muito interessante, achei muito gráfico, né? O modo como ele descreve essa primeira prática. E um instante. E deixa a gente faz a gente refletir, né? Porque ele estava falando até então do que seria uma contra-sexualidade, e aqui ele pega o exemplo do Ron Atkins para descrever de fato como seria, para descrever de fato uma prática de inversão sexual. Com esse objetivo, né? De mobilizar conceitos, de experimentar conceitos através do corpo, de desorganizar ou reorganizar o modo como o corpo e nós entendem e existem junto com o sexo, a sexualidade. Esse outro é muito interessante, eu não vou ler todo. Alguém quer comentar nesse ponto, sobre essa primeira prática? O que vocês acharam, o que não acharam também? Acho que hoje estamos tímidos. Sim, né? O Sérgio falou aqui. Na parte que a gente leu semana passada, se não me engano, ele falou de parodiar o orgasmo. E aqui ele fala dessa simulação. Exatamente, né? É bom você retomar essa palavra, o parodiou, porque sinto que o que está em jogo é isso, né? Parodiar conceitos através de um corpo que é todo zona erógena, né? De um corpo que é todo abertura à sexualidade. E acho que esses exemplos que ele traz são exemplos limítrofes disso, né? E, assim, é uma experiência que eu acho muito diferente, né? Eu olhei para isso, eu não me vejo fazendo essa prática, né? Mas fiquei imaginando as sensações, né, que devem ser, os afetos que devem atravessar a gente, ou enfim, quem se propôs a fazer uma prática como essa, seja tanto essa prática da body art do Ron Atkins, ou essa prática como ele mesmo descreve, né? Porque tem todo um rito, todo um rito a ser seguido, né? Toda uma preparação, toda uma questão de significações
sexuais em jogo, né? Ele fala que pode ser uma prática para homens que querem experimentar a homossexualidade ou a transexualidade, né? Então, é um modo de mobilizar esses nanocódigos do homossexual, da pessoa transexual, né? Acho muito legal esse repetir em voz alta de dedicar o prazer do ânus às pessoas com HIV. E eu fiquei pensando, né, o quanto a vivência soropositiva convida os sujeitos a repensar totalmente o sexo. Né? Porque o preconceito faz essas pessoas serem, como é que eu posso dizer? Serem marginalizadas, né? E coloca o sexo num lugar mortífero, né? É muito legal essa questão do Ron Ati, dele como pessoa soropositiva, que leva isso para um lugar de experimentação, né? E o Preciado convida a gente a dedicar o prazer às pessoas soropositivas, né? Essa questão do sempre que o Dildo escapar do ânus, gritar o seu contranome, né? Então seria um sexo consigo mesmo, um sexo com o seu contranome, o sexo com a sua dimensão não heterocentrada, não heterossexualizada, por assim dizer, né? Um sexo com os nanocódigos homossexuais e transexuais que circulam pelo seu corpo, né? Então eu fico imaginando que deve ser uma prática que gera afetos muito interessantes a quem se propõe a fazer. Pode falar, Luísa. Oi, Raul. Uma coisa que eu fiquei pensando assim é que é bem ritualístico, né? Tem um passo a passo, tem uma sequência. É quase meio obsessivo para mim. Justo. E eu fiquei pensando assim sobre isso. Sabe o que eu me recordei muito? Meio nada a ver assim, mas eu me recordei muito das cenas de sexo que tem em Veludo Azul, que também o personagem, né? Que ele é definido como perverso na maioria das análises que os psicanalistas fazem, mas ele tem toda essa questão, né, do ritual, que ele só transa se tiver o veludo por meio da moça, ele tem todos esses mecanismos, assim. Sim. E eu me recordei muito nisso, nessa sequência, assim, de fatos para acontecer, entendeu? Sim? Sim, sim. Muito legal essa questão do. Eu não conheço essa obra Veludo Azul, mas é muito legal citar a questão da perversão, porque mais para frente, né, no que eu vou ler agora, ele vai citar, vai falar um pouco da perversão. E é interessante. Eu fico pensando muito na questão do BDSM. Eu acredito que como é que chama? A referência dele ao BDSM para pensar todos esses hits, né, toda essa coisa ensaiada que faz parte do BDSM, principalmente para quem é submisso, né? A Jéssica não está aqui, ela poderia falar mais sobre isso. Eu vou ler a próxima parte que fala um pouquinho sobre essa coisa da perversão, que tem uma situação que eu achei bem interessante. Certo. Ô, Raul, só antes que tu começar, uma coisa também que eu fiquei pensando aqui é que ele fala que é uma prática, um exercício que pode, enfim, envolver homens, papapá, papá. Nesse trecho eu fiquei pensando também que alguns tipos desses movimentos também podem ser aplicados, por exemplo, para pessoas que desenvolveram em algum acidente, por exemplo, um nível de deficiência física, tá ligado? E aí pode ser um jeito também de experienciar, né, a sexualidade, apesar de não ser citado, mas eu fiquei pensando que tanto quanto esses sujeitos, alguém que sofre um acidente, por exemplo, de carro, alguma coisa assim, após vai ter que seguir a vida, né, tudo mais, e às vezes vai precisar de adaptações, inclusive para o sexo. É um ponto que a gente não discute muito, né? As adaptações prostéticas para as pessoas que sofrem acidente no quesito sexual. E, enfim, uma colocação bem interessante para se pensar nisso. Mas eu acho que a grande questão que ele coloca é não tanto esse ponto utilitarista da prática, mas esse ponto de desvio, né, que ele está propondo. Mas é uma observação muito interessante. Eu vou avançar aqui na leitura, ok? E aí tem essa outra prática, não sei se vai dar para. Acredito que não vai dar para ler ela toda, mas dá para ler a parte principal, né?
Masturbar um braço. Olha que nomes interessantes, né? Masturbar um braço. Eu nunca pensei que eu leria essas palavras dessa sequência. Iteração de um dildo sobre um antebraço. E eu vou descrever aqui a prática para a gente não ter que ler ela, enfim, toda. Mas essa prática ela envolve, no primeiro momento, você utilizar um violino, um objeto que simule um violino, né? Colocar do lado da cabeça, se não me engano, envolve morder uma parte do violino. Você toca ou finge tocar esse violino, depois você retira esse violino e você desenha no seu braço um dildo e aí envolve você masturbar esse braço e chegar no momento onde você vai fingir um orgasmo. Né? Vai mimetizar um orgasmo, por assim dizer. E eu separei alguns trechos dessa parte para a gente ler, porque ele ele fala umas coisas muito interessantes. Né? No âmbito do sistema capitalista heterocêntrico, o corpo funciona como uma prótese total a serviço da reprodução sexual. Né? Então, o que está em jogo aqui é imitar conceitos. Tanto ele fala aqui que tem um certo conceito que a pessoa vai. Cadê? Princípio orientador, a lógica do dildo. Né? Então, cada uma dessas experimentações tem um princípio orientador, tem um conceito orientador. E aqui ele coloca que para o corpo experimentar esse conceito, para o corpo experimentar esse princípio no campo das afetações, das sensações mesmo, né? E ele coloca que o nosso corpo ele já está experimentando um conceito o tempo todo, que é o capitalismo, que é a mais-valia, que é o sistema heterocêntrico, né? A serviço da reprodução sexual e da produção de prazer genital. O corpo está organizado, né? Então, organizado essa coisa que remete ao corpo com órgãos, sem órgãos, de Azul-Guattari, em torno de um único eixo semântico sexual. Gostei dessa definição, né? Eixo semântico. Remete a gente um pouco a Lacan, né? A questão da produção de significação, que deve ser excitado mecanicamente seguidas vezes. A atividade sexual, assim entendida, seja heterossexual ou homossexual, é chata e mortífera. A meta dessa prática contrassexual consiste em aprender a subverter os órgãos sexuais e suas relações biopolíticas. Este exercício se baseia na redenominação de certas partes do corpo. Nesse caso, um antebraço, graças a uma operação iterativa que chamam de inversão investidura. Essa coisa do iterativo é um conceito do Derrida. Se não me engano, tem aqui nas notas o que seria esse iterativo. Um instante. Aqui. Iteração, nesse contexto, refere-se à noção derridiana de iterabilidade, segundo a qual a principal característica de um nome próprio e de uma assinatura não é sua originalidade, mas o fato de que podem ser repetidos. Não sei o quanto isso nos ajuda a pensar esse conceito. E aí, eu queria ler esse trecho aqui em relação ao que a Heloísa falou sobre a perversão. Por inversão investidura, me refiro a uma operação iterativa prostético-textual. Acho que o iterativo envolve essa coisa do deslocamento do nome próprio, né? Então, num momento a gente entende o órgão sexual ou o pênis como o órgão sexual porque a gente nomeia a coisa pelo conceito, a coisa pela palavra. Né? E talvez a interação envolva experimentar, nomear uma outra coisa com a mesma palavra, deslocar a coisa, ou deslocar o sentido, ou deslocar o modo de se relacionar com a coisa, né? Diferente de uma interação, né? Na interação, eu interajo com a coisa. Na interação, eu desloco o sentido que eu dou à coisa, eu desloco a relação coisa e conceito, por assim dizer. Que inverte o eixo semântico do sistema heterocêntrico. Inverter no sentido econômico do termo, que coloca em andamento o que o força a produzir na espera de certo contrabenefício. Investir no sentido político do termo, que confere à autoridade de fazer algo que está carregado de força performativa. Né? Então, é inversão, como ele fala nesse ponto. Inverter como essa
essa relação com essa parte do corpo que se apresenta, inverter isso para investir na força performativa do ato. Essa operação iterativa desloca a força performativa do código heterocêntrico. Eu vou sublinhar código porque é esse conceito que a gente trabalhou acho que no segundo ou terceiro encontro, né, que vem do Jacobson, que o Lacan utiliza, o código como a referência da linguagem, está sempre se referindo a um código, por assim dizer, né, para finalmente investir, provocar uma perversão. E eu achei isso aqui muito interessante, né? A prática contrasexual tendo como objetivo provocar uma perversão. Então, muito de contra o que a Luísa falou, uma reviravolta na produção habitual dos efeitos da atividade sexual. E aqui não vai dar muito para a gente entrar no que seria a estrutura clínica da perversão, enfim, toda a questão da perversão que está envolta na psicanálise lacaniana, mas o interessante da perversão é que, pensando até no mini curso que eu vou dar, né? O fantasma da perversão, a fantasia da perversão, se escreve desse modo aqui. A punção de S barrado. Tá difícil aqui de escrever, peraí. Um instante. Vou dar um zoom aqui. O fantasma da perversão se escreve desse modo, né? A punção de S barrado. Por A a gente tem o objeto A, punção seria a punção, e o sujeito barrado, né? Diferente do fantasma, por exemplo, do neurótico, que se escreve desse modo aqui, né? O que seria o fantasma? O fantasma é um certo modo do sujeito se relacionar com o objeto. É um certo modo do sujeito transformar o desejo, tentar transformar o desejo em demanda. Resumindo muito. Como se fosse um anteparo para a realidade. Ao invés de eu ver a realidade em si, que seria que há a falta, de que somos faltosos, que não existe significado de conta na gente, o que eu vejo é o fantasma. Um exemplo de fantasma, de tentativa fantasmática, por exemplo, seria um caso de histeria, onde a pessoa está o tempo todo procurando que modo ele pode agradar a mãe, o pai, o irmão, para receber esse afeto dessa mãe, desse pai, desse irmão, porque ele acha que ele se define através desse afeto. Vamos colocar assim, sendo muito grosseiro aqui, né? E aqui na perversão, no fantasma da perversão, a gente tem uma certa inversão. Como o Preciado fala que o que está em jogo é uma inversão. Não é um sujeito barrado pela linguagem, que se relaciona com o objeto faltoso, com o objeto que causa desejo. Não. Agora, o que está aqui do lado do sujeito seria justamente o objeto que causa desejo, né? Então, o perverso ele se coloca nessa posição de causa, né? E ele causa desejo a um sujeito que está barrado. Então, enquanto o neurótico ele é um sujeito barrado pela linguagem, um sujeito sem sentido pleno, e que se angustia por não ter um sentido pleno, e busca na demanda do outro, busca no objeto que causa desejo um modo de se nomear, né, um modo de obter esse significante para tamponar a sua falta, o perverso ele se coloca no lugar do objeto que causa desejo e que, por isso, causa a barragem no outro. E aí vem, por exemplo, a cena perversa do sádico, por exemplo. Não o sádico, necessariamente o fetiche do sádico, né? Mas pessoas que são sádicas. Né? Mas que pode acontecer com a questão do sádico também, né? O sádico, na cena do BDSM, né? Ou a pessoa que tem uma postura sádica perante os outros, ele se coloca como aquele que sabe o que causa desejo em você. E o que causa desejo em você, doravante, também é o que causa dor, sofrimento, né? É o que causa, na performance ali, o S barrado, o sujeito como barrado, por assim dizer. A gente pode ler como o mais gozar. Enfim, né?
E aqui tem esse jogo que o Freud fala e o Lacan ele formaliza, que a perversão é o inverso da neurose, né? Então, a neurose a gente lê o fantasma desse modo, e quando a gente lê do outro modo, o que a gente tem é essa fórmula aqui, né? A punção de S barrado. E o que para o neurótico é apenas um desejo que o assusta, né? Nossa, como eu queria, sei lá, tem um fetiche muito estranho de não sei o que. Por exemplo, as pessoas mais conservadoras que consomem pornografia, né? Meu Deus, veja esse meu desejo de consumir pornografia, de ver pessoas nuas na internet, porque eu penso isso, que angústia. O neurótico não consegue se haver com essa dimensão do seu desejo, né? Do seu querer. E o que para o neurótico é angústia, para o perverso acontece como expressão do desejo mesmo, né? Mas isso aqui eu tô falando de maneira muito grosseira mesmo, só para a gente passear pelo conceito, né? Óbvio que é muito mais profundo que isso, tem muito mais densidade do que isso, né? Por isso que a Heloísa comentou aqui, por isso que ele é a lei, ele que barra e não é barrado, ele castra. A gente pode ler por esse caminho também. Aí tem a descrição da prática que eu já li, eu só queria pular lá para baixo, essa parte aqui, né? A operação de translação somática consiste em reiterar o dildo sobre o antebraço esquerdo, desenhando sua forma com a ajuda de uma caneta hidrográfica vermelha. Essa prática foi inspirada pelos métodos cirúrgicos. Olha que interessante. Essa prática foi inspirada pelos métodos cirúrgicos empregados na faloplastia, para a fabricação de um pênis a partir da pele e dos músculos do braço. Né? Então, essa prática que envolve desenhar um pênis no braço e masturbar esse braço, não tirou do nada, ele tirou justamente da. Parei de compartilhar sem querer. Ele tirou justamente da cirurgia que envolve pegar tecido do braço para criar o pênis orgânico nas pessoas que fazem essa cirurgia de afirmação de gênero, de afirmação sexual. Enfim, muito, muito interessante como mobilizar isso também, né? Na realidade, a medicina contemporânea trabalha o corpo como uma paisagem aberta na qual um órgão pode dar lugar a qualquer outro. Isso é muito interessante também. A julgar por essa plasticidade somática, cada corpo contém potencialmente pelo menos 4 pênis, 2 nos braços, 2 nas pernas, e indetermináveis vaginas, enquanto orifícios podem ser artificialmente abertas por todo o corpo. Né? Então, é de fato um convite a uma grande desorganização do corpo em função da sua experimentação. Né? Óbvio que ele não está incentivando ninguém a fazer essas alterações corporais de se colocar 4 pênis em determinadas vaginas, né? Mas ele está colocando isso, né? Ele mesmo coloca a parte da própria medicina, né? A medicina trabalha com o corpo como uma paisagem aberta na qual um órgão pode dar lugar a qualquer outro. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de pegar um certo tecido, uma certa pele, um certo órgão e transformar em outro. Né? Até a questão da reprodução de órgãos através de células tronco, os transplantes de órgãos, enfim. Né? Então, o corpo orgânico ele é inteiramente plástico. Né? E é um aspecto da perversão numa leitura mais freudiana. Né? Numa leitura mais freudiana, a perversão tem esse aspecto de inverter ou de transformar órgãos não sexuais em órgãos sexuais. Tem um caso do Freud que ele fala não lembro se é do Freud, eu vou dizer como se fosse. De um cara que ele tinha um desejo muito grande, um interesse muito grande pelo brilho que a mulher dele tinha no nariz. Né? Então era um certo brilho que tinha no nariz que ele ficava fascinado e obcecado. E veja que órgão esplêndido. Né? Esse deslocamento, não sei se deslocamento é a palavra, né? Eu não vou usar deslocamento. Esse deslocamento
da função sexual para um órgão inicialmente não considerado sexual, né? Então, o que ele está trazendo aqui é que não existe não existe algo que determine, que naturalize de modo incontornável o que é sexual, o que não é sexual, como o corpo deve funcionar sexualmente, como ele não deve, como o corpo deve compor com outros objetos ou como não deve. O que está em jogo aqui é isso, né? O corpo como uma abertura à experimentação com os objetos sexuais, com outras pessoas, né? O corpo não como um corpo que possui uma genitália, que possui um órgão sexual, mas um corpo, ele todo como órgão sexual, o corpo como um plano que produz o tempo todo órgãos sexuais, e esse deslocamento também da própria questão heterocêntrica, né? De sair dessa relação do penetrante e penetrado, o pênis e a vagina, o homem e a mulher, sair desses dualismos do sexo heterocêntrico para pensar outras formas, e formas muito. As formas que ele coloca aqui são formas muito abruptas e quase chocantes e muito interessantes de fazer o sexo. Né? Mais uma vez, eu reitero que deve ser muito interessante a sensação que essas práticas provocam no corpo. Porque quando a gente pensa no sexo, geralmente a gente pensa na penetração ou no sexo oral, mas falando na questão heterocêntrica, né? Na penetração e o prazer do orgasmo. Né? E aqui ele coloca em jogo outros modos de outros órgãos, né? Um outro corpo, um corpo desorganizado, um outro tipo de prazer, né? Enfim. Pode falar, Heloísa. Eu me lembrei de um filme chamado O Perfume, que eu vi por causa da cadeira de estruturas clínicas na faculdade. E aí, nesse filme, é um personagem, tudo bem que ele é psicótico, mas no decorrer do filme inteiro ele conhece uma mulher que tem um cheiro específico, e aí ele tem como se fosse um super olfato desde da infância, de neném. E aí o filme inteiro ele vai em busca de desenvolver um perfume que tenha o cheiro dela. Então ele se relaciona com prostitutas, aí ele comete crimes, atrocidades, enfim, mas aí ele faz perfurações, ele faz testes nos corpos delas, justamente para isso, para ter as experiências de penetração e tentar fixar o cheiro. Ele não compreende, dentro da lógica dele, que isso é algo do corpo daquela mulher. Então ele tenta por toda a vida reproduzir isso em outros. Sim, é muito legal a gente citar a psicose, né, e pensar a sexualidade na psicose, né? Porque Lacan fala que não existe relação sexual, mas não existe para o neurótico, para o perverso, né? Para o psicótico existe relação sexual. E é muito interessante a gente ver as relações amorosas, românticas, afetivas, sexuais entre psicóticos também, né? A expressão de gênero entre psicóticos, né? Óbvio que o psicótico ele não vai ser esse psicótico do filme, né? É muito raro chegar na nossa clínica um psicótico como desse filme, que eu tô há anos para assistir esse filme, porque eu ouvi falar muito desse filme, né? Muito legal você citar ele. Dificilmente vai chegar na nossa clínica um psicótico como esse do Perfume, como o Coringa, como o Jeffrey Dahmer, né? Enfim, né? Dá muito pano para manga a gente pensar as expressões da sexualidade nas estruturas clínicas. Né? Uma coisa que me veio aqui para a gente se encaminhar para o encerramento é a questão, pontuando um pouquinho sobre clínica, é a questão da disfunção erétil, né? O tratamento da disfunção erétil. Na terapia cognitiva sexual, um dos modos de intervir sobre a disfunção erétil envolve pensar junto com o paciente outras formas de dar e receber prazer. Porque uma boa parte da angústia de muitos pacientes com disfunção erétil ou com disfunções sexuais envolvem essa noção de que sexo é só o pênis penetrando a vagina e de que sexo só é bom
se tiver orgasmo, né? Então, o que é sexo? Penetração e orgasmo. Se eu não consigo penetrar, então, ou eu não estou fazendo sexo, ou meu sexo não é bom, ou eu não sou homem. Se não tem orgasmo, então, ou eu não estou fazendo sexo, ou o sexo não é bom, ou eu não sou homem, né? Então, o corpo é todo sexual e a sociedade heterocêntrica coloca o sexo como algo que acontece num órgão muito específico, né? E os homens, né? Especialmente difícil quando se trata de neurótico obsessivo, os homens eles veem a terapia querendo a resposta para aquele órgão específico, como se aquele órgão específico, o pênis, não tivesse nada a ver com o resto da vida dele, não tivesse nada a ver com a relação dele. Né? Então, ele não quer pensar, ele não quer olhar para a própria história, ele não quer olhar para o próprio relacionamento, ele quer que você dê uma resposta do porquê aquele órgão específico, o órgão privilegiado da sociedade heterocêntrica, o pênis, não está funcionando. Né? E um dos caminhos para o tratamento da disfunção erétil pode envolver pensar, né, que outros caminhos, que outras possibilidades ele tem de dar e receber prazer nessa relação. Né? Será que ele só é homem se dar prazer pela penetração com o pênis? Será que o sexo só é bom se ele penetrar com esse pênis? Será que ele só vai conseguir orgasmo por essa via? Né? Então, acho que é legal esse texto, porque ele convida a gente a pensar outras formas de compor com sexo, de fazer sexo, de dar e receber prazer para si mesmo ou para os outros, né? Que às vezes é o que a gente o que a gente pode se ver em vias, né, na clínica das disfunções sexuais, na clínica das queixas sexuais. Teve alguns comentários aqui. O Sérgio falou: eu fico meio perplexo, porque ao mesmo tempo que são práticas de experimentação, é uma bagunça organizada, com tempo e funções muito bem delimitadas para cada prática, sim. É uma bagunça, um bagunçado, mas tem diretoria com gerência. Exatamente. E eu sinto que que a gente só saberia julgar, pensar essas práticas mesmo se a gente experimentasse e fizesse. Né? E aí fica para a gente, né, o exercício imaginativo, o exercício prático de como é possível repensar o sexo, refazer o sexo de modo que faça sentido para a gente, né? De pensar como esse livro, esse capítulo, pode ajudar a gente a pensar a clínica das queixas sexuais, a clínica das disfunções sexuais, né? Porque geralmente a gente fala de disfunção sexual masculina, que na verdade é uma disfunção sexual peniana, e a gente fala de disfunção sexual feminina, que na verdade é disfunção sexual vaginal. Mas o que a gente está vendo aqui é que o corpo todo é um órgão sexual. Né? Então tem muito que se experimentar, que se fazer, que se pensar, que se produzir. Né? Eu sinto que Preciado ele dá vias para a gente para pensar as disfunções sexuais e a clínica das queixas sexuais por outros caminhos. Né? Isso é muito interessante. Enfim, tem muito pano para manga, mas a gente chegou no nosso horário. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar por hoje? Só agradecer mesmo, foi massa. Quando eu li sozinho, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é sempre uma experiência diferente, né? Compartilhar com o outro. Sim, sim. Mais frutífero. Sim. E muitíssimo obrigado a vocês que estão aqui hoje. A gente teve uma queda significativa no número de participantes. Fiquei um pouco triste, mas estou muito feliz que estão aqui. Obrigado por quem participou no chat, abrindo o áudio, para quem está aqui apenas em presença, né? E a gente se encontra na semana que vem. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima.